seu direito é não ter direito, porque ninguém te ouve. Porque você é preta, seu filho é um afrodescendente, então eles fazem o que eles querem. Mas assim, já me mataram, né? Eu já tô morta desde quando meu filho mais velho morreu. Eu gostaria de gritar alto para eles me escutarem, por favor. Ajuda. A população carcerária brasileira soma 662 mil pessoas. 67% deste número são negros. Esses números levam às marcas de um processo histórico e estampam a falta de acesso à cidadania para quem é negro. Acima de tudo, estes números também mostram que o processo de submissão dos negros apenas se adaptou à ordem social estabelecida. O encarceramento da população negra é a nova face da escravidão. Começa agora o documentário Rafael Braga e as marcas do encarceramento negro, produzido pelos alunos do 4º semestre de jornalismo da FAPCOM. Rio de Janeiro, junho de 2013. Nas ruas do centro, Rafael Vieira Braga foi preso enquanto voltava ao casarão abandonado, onde se abrigava durante a noite. A alegação da polícia, Rafael estava com uma garrafa de pinho-sol e produtos de limpeza que supostamente seriam utilizados para construir uma bomba. Foram 5 meses no complexo penitenciário de Japeri, e Rafael Braga acabou condenado a 5 anos e 10 meses de prisão. Mesmo após o laudo emitido pelo Esquadrão Antibomba da Polícia Civil atestar a possibilidade mínima dos produtos apreendidos serem utilizados para algum artefato explosivo. Em janeiro de 2016, Rafael já estava solto e foi abordado pela polícia quando estava a caminho de uma padaria na Vila Cruzeiro. Policiais da UPP o prenderam sob a alegação de que Rafael estava com uma pequena quantidade de maconha, 9 gramas de cocaína e um rojão. Rafael foi preso por tráfico de drogas, associação e colaboração com o tráfico. O advogado dele, Lucas Sada, explica que casos como esses são comuns. A prisão do Rafael é uma prisão que ela se insere numa dinâmica normal, né, das prisões por tráfico no Brasil. São pessoas presas com pequena quantidade, em flagrante, sem portar armas, sem resistir à ação policial. Então, acho que um elemento muito central é esse, é o valor que se atribui à palavra dos policiais para se condenar pessoas, sobretudo por tráfico de drogas. O advogado do DDH, o Instituto de Defensores de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, fala sobre a importância de se falar sobre racismo institucional, no caso Rafael Braga, e também em todo o sistema judiciário. A gente não pode falar de sistema de justiça criminal hoje sem falar de racismo institucional. A gente sabe que a maioria da população carcerária, a gente sabe que a maioria dos jovens mortos dentro de favelas, a maioria dos jovens presos são jovens negros. O caso de Rafael Braga escancara um problema: o encarceramento sistemático de pessoas negras. O advogado Lucas Sada explica as circunstâncias em que Rafael foi preso. Nem os 2 policiais que lideraram a ocorrência se entendem sobre a origem dela. É porque, de fato, nunca houve nenhum informante e que Rafael foi abordado por conta da tornozeleira que carregava no pé e que teve o flagrante forjado contra si, porque se negou a dar informações sobre o funcionamento do tráfico local e, como punição, os policiais lhe imputaram a posse dessa quantidade de maconha, de cocaína e desse pequeno foguete. O professor de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Pedro Melchior, conta como foi o momento da prisão de Rafael Braga. Eu tive contato com o caso do Rafael antes de se transformar o caso do Rafael e, curiosamente, até existe uma foto que viralizou onde ele está com uma algema pelos pés, assim, que foi eu que tirei, nem sabia que era ele ainda. Ou seja, lá atrás, no primeiro processo das manifestações, quando ele foi preso, a gente estava atuando nas delegacias, já vi como ele foi tratado, de uma forma absolutamente execrável, uma coisa assim terrível, com algema pelos pés, uma pessoa que não estava fazendo realmente nada, que lembra realmente os processos de porão mesmo das pessoas escravizadas, porque foi uma violência simbólica e real incrível. Para Lucas Sada, há uma cultura jurídica que tira a presunção de inocência entre presos reincidentes. O fato dele ser reincidente faz com que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário olhem para ele com uma presunção de culpa. Há uma cultura reforçada por decisões judiciais e entendimentos jurisprudenciais
de se olhar para o reincidente como um presumivelmente culpado. Antônio Pedro Melchior diz ainda que o processo movido contra Rafael Braga tem inconsistências. Do ponto de vista jurídico processual, em definitivo, o que tem naquela sentença é algo realmente muito frágil. Condenação exclusivamente fundada na palavra de policial, deixou-se de reconhecer como válida testemunha da defesa sem nenhuma relação, considerou que havia uma associação estável e permanente só porque ele foi encontrado em um local que vende drogas. Todo mundo que mora numa favela eventualmente pode passar por um local, e mesmo aquele que compra, se for abordado ali, está no local de venda de drogas. Entenderam que havia associação porque tinha escrito CV, né, Comando Vermelho, na droga supostamente achado com ele, que também não é suficiente para dizer que alguém está vendendo, ou seja, do ponto de vista da prova do processo, a condenação ela é frágil e ilegítima. O caso Rafael Braga, como ficou conhecido, ganhou notoriedade e projeção. Grupos de campanha para a libertação dele foram criados em São Paulo e no Rio de Janeiro. A primeira campanha de apoio nasceu em solo carioca e leva o nome de Liberdade para Rafael Braga. O grupo surgiu em 2014, após a condenação, e articulou a mobilização de uma campanha nacional pela libertação de Rafael, com coletivos negros e o DDH. Segundo o site da campanha, o grupo se mobiliza através de debates, marchas e ajudando a família de Rafael Braga financeiramente com a venda de materiais da campanha. A mobilização pela liberdade de Rafael Braga resultou em ações em mais de 10 estados brasileiros. Em São Paulo, a campanha 30 Dias por Rafael Braga articulou ações culturais, educacionais e políticas para divulgar a importância do caso. Um dos fundadores, Igor Gomes Xavier, estudante de 21 anos, conta como surgiu essa mobilização. Quando saiu a condenação dele, esse ano, né, por tráfico de drogas, que foi em abril, a gente começou uma organização na internet, a gente criaram um grupo no Facebook, daí com muita gente, assim, militante negro, militante de movimento social, pessoas da pastoral carcerária, enfim, pra ver o que a gente podia fazer pra dar mais visibilidade pro caso, né? A prisão de Rafael é emblemática, pois ele foi o primeiro e único condenado durante as manifestações de 2013 e sequer participava das ações. Rafael Braga é a prova de que o sistema judicial e carcerário tem lá suas contradições. Estamos apresentando o documentário Rafael Braga e as marcas do encarceramento negro. No próximo bloco, a força das mães que lutam pelos direitos de seus filhos encarcerados e como a história, a psicologia, a filosofia veem o encarceramento negro. Voltamos a apresentar o documentário Rafael Braga e as marcas do encarceramento negro. Segundo dados que estão no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014, 67% da população carcerária é negra. Os números expressam de forma literal que o Brasil tende a encarcerar mais negros do que brancos. A historiadora militante e cofundadora da campanha 30 Dias por Rafael Braga, Suzane Jardim, descreve os processos históricos que levaram à marginalização da população negra. Na época da escravidão, por exemplo, era muito interessante para a economia, para a ordem escravocrata, você manter um estereótipo do negro escravo ou mesmo do negro livre como um homem perigoso, como um homem incapaz de se controlar, como um homem preguiçoso, como um homem que não vai ser encaixado socialmente. Porque se você tem essa imagem da pessoa negra, você nem tenta colocar ela dentro da sociedade com dignidade. Quando você termina a escravidão, seria a época de você tentar inserir essa pessoa com dignidade na sociedade para manter uma ordem social. E o plano aqui no Brasil simplesmente não foi esse, nada foi feito, e aí deixaram essa população negra na marginalidade. A guerra às drogas é sempre um assunto na imprensa. Em tom polêmico, na maioria das vezes, a cobertura ajuda a formar um populismo penal midiático, que inclui frases como "Onde vamos parar?" e "A população que paga impostos está cansada da bandidagem." Esse fenômeno social legitima violência contra moradores de favelas e comunidades. O cineasta, professor universitário e militante negro Renato Cândido relata efeitos dessas abordagens na mídia. Mas esse sujeito que é de periferia e que trabalha e tudo mais, nunca vai ser um cidadão de bem. E talvez, dependendo de uma circunstância que ele tiver a sensação de que o poder público não está presente ou que ele precisa reivindicar, tá certo? Esse cidadão dito de bem na periferia, quando ele precisar fazer valer a sua voz,
ele pode ser retrato, por exemplo, de um jornal como o da Atena, e o da Atena falando, um vagabundo lá colocou, fez barricada para o ônibus não passar, tá certo? Então, é um programa racista, de uma lógica racista de um país racista como o Brasil. A estudante de Direito, Andresa Delgado, que também participou da organização da campanha 30 Dias por Rafael Braga, articula outros efeitos desse tom de cobertura. Um bom jeito de se falar de populismo penal sobre a Lava Jato, porque se exalta, por exemplo, o judiciário como uma coisa neutra, que não existe interesse público, e as pessoas começam a acreditar e comprar essa ideia que esses caras estão lá defendendo a justiça. O sistema prisional também funciona como poder coercitivo e potencializa as barreiras entre o eu e o outro. É o que comenta o doutor em filosofia pela PUC de São Paulo, Tiago Calçado. É entender que a cadeia funciona como um mecanismo de fazer com que aquela pessoa que cometeu um crime, cometeu um delito, ela possa ser trazida de volta para a sociedade a partir de um padrão que a sociedade espera dela, de uma normatização que a sociedade acaba fazendo dela, né? Então, mais do que a punição em si, já está implícita no trazer para uma norma vigente. Esse é o problema. Quando a cadeia ela funciona como um adestramento, né? Um condicionamento do indivíduo a uma forma esperada da sociedade. Sobretudo quando o julgamento passa por um modo no qual essa pessoa deixa de ser vista ou deixa de fazer aquilo que a sociedade espera. Para a historiadora Suzane Jardim, os números de violência criam um ambiente positivo para as próprias instituições agirem de forma violenta em nome do bem comum. Ensinam a gente que são essas pessoas que criam os problemas sociais no mundo. São essas pessoas que estão causando o caos, que estão te deixando inseguro. Sendo que não. O caos, ele tá posto na nossa sociedade com objetivos. O caos é interessante para a democracia, sabe, do jeito que ela é feita. O caos é interessante para os políticos. Os políticos adoram trabalhar com o caos, né? E eles ganham votos com o caos. A violência nas prisões também é psicológica. Quando alguém sai do cárcere e tenta se readaptar à sociedade, muitas vezes não encontra um incentivo fora do ambiente familiar. É o que conta a psicóloga Cleusa Sakamoto. Um sistema carcerário, ele é um sistema que prejudica, né, a sua individualidade, porque tudo é coletivo, não há privacidade e ainda há regras de convivência ali que são bastante dramáticas. Então, o eu verdadeiro da pessoa tem que ficar guardado, né? Então, esse também é um dos motivos que qualquer condição de cárcere também traz um prejuízo para a individualidade. Então, quando a pessoa volta para o convívio social, né, ela vem já com essa marca dessa experiência. E nós não temos políticas públicas, né, para encaminhar a readaptação dessas pessoas. Aliás, isso anda junto com o fato do sistema ser um sistema perverso. Então, o cárcere já não é um sistema humano. Não é possível falar em encarceramento da população negra sem falar de violência policial. As ações com intervenção policial que acabam em morte aumentaram no Brasil, segundo o Instituto de Segurança Pública. Os dados mostram um aumento de 60% de mortes durante ações da polícia. O deputado estadual e coronel da Polícia Militar, Álvaro Batista Camilo, diz que a polícia é democrática e justa nas abordagens. Toda abordagem policial ela tem um POP, que a gente chama, que é um procedimento operacional padrão. Tudo que a polícia faz tem uma abordagem, e a abordagem ela é igual em todo lugar, né? No estado de São Paulo, mais ou menos entre 28 e 30 mil pessoas são abordadas por dia, indistintamente. Branco, negro, japonês, índio, qualquer um. A polícia erra muito pouco. Das 28, 30 mil abordagens por dia na PM, 99,99% são 100%. Fazem certinho, obedecem, fazem de acordo com o preconizado. Quando sai fora, a população é a primeira, inclusive, a denunciar, e a polícia toma providência quando isso. A gente chama de não conformidade. O auxiliar de escritório de 26 anos, Robson Campos, conta que já sofreu constrangimento por ser negro durante abordagens da Polícia Militar. Quando saí do posto de saúde, porque o policial, ao me abordar, ele me viu saindo do posto de saúde. Mesmo assim, ele perguntou de onde que eu estava vindo,
E entre outras perguntas que sem necessidade, que não tinha nada a ver com a abordagem. Perguntando sobre coisas da minha família, com quem que eu moro, perguntando coisas da minha mãe, da minha irmã. E outra situação foi a do supermercado. Eles me viram saindo do supermercado, fizeram com que eu abrisse a sacola para verificar se eu não tinha nada lá dentro, nada suspeito. O racismo muitas vezes vai além da abordagem, como é o caso da dona de casa Maria, de 57 anos, que preferiu não revelar o seu nome por segurança. Maria conta que seu filho foi preso a primeira vez em 2008 por ser usuário, e como ela não tinha dinheiro para pagar propina, ele permaneceu preso por 7 anos. Meu filho foi tocar num grupo de samba, e aí quando acabavam os eventos, ele menor de idade, vinha com o pessoal do grupo e já ficava nas bocas, comprando droga, foram oferecendo para ele até que ele cedeu. Quando ele começou a usar cocaína, porque ele só usava maconha, quando ele foi para cocaína, já começou perseguição, porque aquele grupo já conhecia, já sabia onde que ia comprar, era onde a polícia evadia sempre aqueles locais, tráfico, e numa dessas evasões ele estava presente e ele foi preso como traficante. Ele foi pegar a droga e foi preso como traficante. Eu cheguei na delegacia, pedi para o delegado que averiguasse melhor quem era o traficante daquele espaço e eles não quiseram me ouvir. Me pediram 50 mil para meu filho não assinar o BO. 50 mil, eu não, como um pobre tem 50 mil para pagar para um delegado, né? Eu não tinha. O caso do filho de Dona Maria representa mais um erro no sistema judiciário: tratar usuários e dependentes químicos como traficantes. A falha na justiça faz com que aumentem as prisões por tráfico de drogas no Brasil. Os números do Ministério da Justiça de 2014 revelam que o tráfico de drogas é o crime que mais encarcera no Brasil, 28% das prisões. Para a historiadora Suzane Jardim, a criminalidade e a guerra às drogas são fatores essenciais para traçar um panorama histórico do encarceramento negro. O que a gente vê é que esse estereótipo da criminalidade, ele vem sendo aplicado nas periferias para essas pessoas que vivem nos territórios que são conhecidos como os territórios das drogas, e a gente criminaliza e prende essas pessoas exatamente para tampar, como eu posso dizer, esse buraco social do medo. Quando você coloca um traficante negro na cadeia, você está mandando um recado: estamos cuidando do caso. A gente está tratando a questão de drogas, ao mesmo tempo que você não está, porque economicamente falando, e no macro, a droga continua gerando dinheiro. A história de familiares que lutam pela dignidade e liberdade de seus filhos presos é um outro lado pouco mostrado do encarceramento. A ativista Maria Railda Silva, fundadora da Associação de Amigos e Familiares Presos, a Amparar, atua ativamente desde 1998 pelos direitos básicos dos presos e orienta judicialmente mães e familiares. O ativismo de Railda começou quando seu filho esteve na FEBEM, atual Fundação Casa, em São Paulo. Quando nossos filhos foram presos, apanharam muito porque é afrodescendente. Porque não é um branco dos olhos azuis, não é da burguesia. Porque quando é branco e da burguesia, aí realmente a medida socioeducativa não funciona e nem a cadeia funciona, porque todos sabem. Porque o Ministério Público, todo mundo é conivente com a tortura que acontece dentro do sistema. A história de Railda é também a história de muitas mães brasileiras. Miriam Duarte Pereira, de 55 anos, cofundadora da Amparar, perdeu um filho para a violência policial e teve outro filho preso. Miriam relatou a primeira visita que fez ao filho na antiga FEBEM Imigrantes, em São Paulo. Então, a primeira vez que eu fui, que eu fiquei na porta, no sol, esperando a ala abrir a porta para a visita entrar, eu escutei de uma ala da frente eco de paulada no menino e o menino gritando. Eu escutava o eco, os vácuos, sabe? O menino: para, senhor, não quero apanhar, para de me bater, pelo amor de Deus, está me machucando, e gritando o menino. A aposentada Ana Maria Galdino, de 67 anos, buscou ajuda na Amparar para conseguir liberdade para o seu filho preso há 14 anos, suspeito de roubo. Ele desenvolveu esquizofrenia dentro da prisão. Ana Maria conta as dificuldades e constrangimentos de visitar seu filho preso em Peruíbe, no litoral paulista. É uma situação muito péssima, porque elas mandam as pessoas ficarem nuas, mandam abaixar uma vez, 3 vezes, com a mão na cabeça, abaixar 3 vezes, levantar atrás, para frente, depois põe a gente
sentada no detector para ver se tem algum metal ou alguma coisa dentro da gente. Boa parte dos presídios brasileiros ficam longe das grandes capitais e centros. Essa condição dificulta a visita de familiares que muitas vezes precisam fazer longas viagens de alto custo para manter contato com a pessoa encarcerada. Miriam Duarte Pereira diz que essa situação é proposital para evitar interações da família com o preso. É para dificultar para a família, entendeu? Para distanciar mesmo, dificultar. Porque a cadeia o que é? É cemitério de pessoas vivas. A morte de detentos nos presídios brasileiros apresenta outra extensão da deficiência do sistema prisional. Uma pessoa é assassinada a cada dia dentro dos presídios. Esse é o dado do levantamento da Folha de São Paulo, que contabilizou 372 mortes só em 2016. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias mostra o índice de HIV 60 vezes maior em presidiários do que no resto da população. Quando se trata de tuberculose, o índice é 38 vezes maior. Esses dados ressaltam a urgência em se repensar o funcionamento do sistema prisional brasileiro. Estamos apresentando o documentário Rafael Braga e as marcas do encarceramento negro. No próximo bloco, o encarceramento tem solução? E o olhar de uma negra norte-americana sobre o encarceramento, racismo e grupos de supremacia racial nos Estados Unidos. Voltamos a apresentar o documentário Rafael Braga e as marcas do encarceramento negro. Em agosto passado, centenas de pessoas participaram de uma passeata organizada por grupos de supremacia branca no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Grupos com tochas nas mãos, bandeiras e símbolos nazistas gritavam contra judeus, LGBTs e negros. Pessoas contrárias à manifestação enfrentaram os neonazistas, no que parecia ser uma repetição do passado. As manifestações deixaram feridos e mortos. Esses atos não são considerados crimes nos Estados Unidos. Incitações de ódio e discriminação são validadas como legítimas em nome da liberdade de expressão. A postura do atual presidente norte-americano Donald Trump favorece a atuação mais expressiva de grupos abertamente antissemitas, xenófobos e racistas. Essa é a opinião da pesquisadora e estudante da Universidade de Nova York, Angel Whittaker. Isso não acontece todo o tempo, mas acontece. Ku Klux Klan e grupos de ódio existem na sociedade americana desde a escravidão. O que está acontecendo agora tem muito a ver com a nova política presidencial de Donald Trump. Os discursos de ódio de Trump trazem de volta uma percepção visceral de que isso existe. E as pessoas se sentem confortáveis em disseminar esse ódio, porque o nosso presidente é esse indivíduo odioso, que espalha ódio. As pessoas se sentem confortáveis em fazer as coisas que sempre quiseram fazer. Manifestações como esta reacendem o debate racial entre os norte-americanos. Segundo o Centro Internacional para Estudos Prisionais, ICPS na sigla em inglês, o Brasil é o quarto país que mais encarcera no mundo. O país fica atrás da Rússia, China e do primeiro colocado, Estados Unidos. A possível solução e caminho mais seguro para se combater a discriminação e as desigualdades que levam ao encarceramento é a educação, aqui e lá. E este processo deve começar nas bases das instituições. É a educação a responsável por criar pensamentos que abrem espaço para reflexão e atitudes éticas e de respeito. A conscientização deve fazer parte deste processo. É o que afirma Frei Davi, fundador da Educafro, ONG de apoio à inclusão de jovens negros no ensino superior. A política pública única que dá eficiência é a conscientização da sociedade em todos os níveis, especialmente no espaço número 1 de conscientização, que é a escola. Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Para a doutora em psicologia Cleusa Sakamoto, a mudança surge a partir de uma ação conjunta de toda a sociedade para fortalecer o sentimento de cidadania. Na medida em que a gente fortalece os laços de família e as condições de vida das pessoas nas comunidades, da medida em que a gente garante direitos, né, aos cidadãos e uma vida digna, a gente está combatendo o mal pela raiz, né? As pessoas terão um desenvolvimento pessoal,
como indivíduos. No Brasil, um projeto de lei assinado pelo ex-presidente Lula, em 2003, obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. A Lei 10.639 propõe novas orientações para o estudo da cultura afro-brasileira e africana. Os professores devem destacar em sala de aula a cultura afro como parte formadora da sociedade. Apesar de fazer parte da Constituição, na realidade, a lei não é aplicada. São raras as escolas e até mesmo faculdades que incluem esses conteúdos no ensino das crianças e jovens. Segundo Frei Davi, a aplicação desta lei é um caminho para a educação e solidariedade no país. A maneira de acabar com o racismo no Brasil, ou melhor, a maneira de diminuir o racismo no Brasil e de aumentar a solidariedade, a simpatia, a integração entre as várias etnias, seria levar a sério a Lei 10.639. No momento, esta lei, que já tem 14 anos, não foi colocada em prática ainda nem por 5% das escolas. E o Ministério Público, que foi acionado para exigir o cumprimento da lei, não deu garra, energia e seriedade na luta e na punição dos irresponsáveis pela não aplicação da lei. Para a pesquisadora Angel Whittaker, a luta diária de negros e negras é parte essencial para acabar com o racismo. As pessoas devem continuar de cabeça erguida, se posicionando contra injustiças sociais e não deixando o medo entrar dentro de nós. Nós temos um indivíduo muito conturbado como presidente, e a melhor coisa a se fazer ao invés de responder aos seus atos é continuar fazendo coisas boas no mundo. É assim que eu lido com isso. Denunciar qualquer situação de injustiça deve ser uma postura constante de qualquer pessoa que sofra ou veja alguém sofrer com preconceito e discriminação. As instituições de segurança pública dizem de forma serena que todos são tratados do mesmo modo. O contato com a realidade atrás do discurso e com números das estatísticas revelam que nem sempre isso ocorre nos bastidores da ação policial e do sistema judicial do Brasil. Em uma ação conjunta dos advogados do DDH e de campanhas de apoio, Rafael Braga ganhou prisão domiciliar em setembro deste ano, após contrair tuberculose. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o direito a Rafael após meses de batalhas judiciais. No caminho para casa após sair da prisão, Rafael Braga falou em entrevista à Ponte Jornalismo. Ele agradece todo o apoio que recebeu desde sua primeira prisão, em 2013. Eu quero agradecer a todos. Todo mundo, né, que estavam lá lutando lá por mim lá fora, pelas campanhas, pelas manifestações. Agradecer a todos os meus advogados, agradecer o pessoal aí que lutaram aí muito por mim aí, agradecer de coração. Deus abençoe. Casos como o de Rafael Braga mostram que temos um caminho muito extenso a se percorrer para construir um ambiente em que a igualdade étnica seja, na prática, um valor da sociedade brasileira. Locução: Júlia Maçã e Cássio Luiz. Roteiro e produção: Júlia Maçã, Cássio Luiz, Nairobi Ayobami e Ingrid Zomi. Sonoplastia: Danilo Nunes. Direção: Wagner Belmonte. Produzido nos estúdios Fapcom em novembro de 2017.